da vida de John Wesley, ele era uma pessoa que recebeu primeiro uma grande influência High Church, uma influência da tradição, digamos assim, de um ramo dentro da igreja anglicana que valorizava muito a tradição, e ele foi muito influenciado pelo livro de oração comum. Um dos argumentos de John Wesley em favor de algo que era caro para ele, que era a doutrina da santificação cristã, da perfeição cristã, um dos argumentos dele era com base no livro de oração comum. Wesley usava o livro de oração comum como um livro de oração e, além do livro de oração comum, ele tinha devoções privadas nas quais ele reunia orações cristãs dos mais diferentes períodos para orar nos diferentes dias da semana. Então, Wesley ele tinha uma vida devocional, uma vida de oração pautadas na tradição cristã, seja a tradição cristã dentro do Locke, seja aquilo que o próprio Wesley reunia da tradição cristã mais ampla. E essa ausculta atenta da liturgia cristã dava a Wesley uma amplitude teológica que era muito relevante, foi muito relevante na sua vida. Além disso, como eu disse, Wesley era um leitor dos pais da igreja, ele foi um leitor das homilias espirituais de São Macário, ele foi influenciado pela patrística, ele foi influenciado pelos místicos medievais, e isso se mostra naquilo em que ele escreve sobre esses diferentes temas. Como, por exemplo, aquilo que a gente vai falar ainda sobre ele, sobre santificação, sobre sacramentos, enfim, em tudo isso ele foi bastante influenciado pela tradição cristã. Um ponto que eu menciono, que deixa o pessoal chateado, é sobre a oração pelos mortos. Wesley defendia a oração pelos mortos. Ele considerava que orar pelos mortos era uma obrigação. E de onde é que ele tirou isso? Bem, em parte, ele considerava que estava tirando isso da Bíblia, mas ele via isso também no livro de oração comum. O livro de oração comum continha orações pelos mortos, embora fossem orações bastante comedidas e sutis, eram orações pelos mortos ainda assim. E Wesley considerava que até mesmo o Pai Nosso era base para a oração pelos mortos, porque orar pela vinda do reino de Deus é orar também pelos mortos. Então, ele defendia essa prática. Eu comecei a falar um tempo atrás sobre isso, e algumas pessoas, eu entendo os motivos pelas pessoas, são pessoas que são contra a oração pelos mortos. Então, essas pessoas, sobre isso, elas na internet divulgaram que isso foi só durante um tempo da vida de John Wesley e tudo mais. Eu não vejo evidência de que isso foi só durante um tempo na vida de John Wesley. Não vejo nada nos escritos dele, daquilo que eu conheço e daquilo que eu li sobre ele, que dê a indicação de que ele parou de praticar ou de defender essa prática. Pelo contrário, ao longo da sua vida, aquilo que nós temos é defesa da oração pelos mortos. Então, isso é algo que ele pegou da tradição anglicana, assim como ele defendeu. Você tinha diversos clérigos carolinos que eram defensores dessa prática, não apenas viam com carinho aquilo que já estava na liturgia, mas eram defensores dessa prática da oração pelos mortos, e Wesley era. O que é mais interessante é que uma das coisas que mais caracteriza o movimento evangélico hoje é ser contra isso, mas o pai do movimento evangélico era a favor da oração pelos mortos e nunca disse um pio contra, nunca escreveu um pio contra, nem se retratou. Então, enfim, Wesley ele foi alguém claramente influenciado pela tradição cristã, alguém que se alimentou dessa tradição. Você vê coisas tão amplas como, por exemplo, ele usava na sua vida de oração orações que eram do século IV depois de Cristo, do século V depois de Cristo, coisas que ele coletou da patrística, ele usava na sua vida de oração. Então havia nele realmente assim um desejo intenso de participar da tradição cristã de uma maneira mais ampla. E a gente pode dizer, como ele mesmo diz, ele tinha um espírito católico. O próprio Wesley foi acusado, e claro, quando eu digo aqui espírito católico, não é no sentido do catolicismo romano, óbvio, mas o próprio Wesley foi acusado
né? Os metodistas, melhor dizendo, foram acusados de muitas coisas. E uma das coisas das quais eles foram acusados foi justamente de serem católicos. Eles foram acusados de serem pessoas que estão procurando trazer o catolicismo de volta. Óbvio, né? A gente não precisa dizer óbvio, que eram acusações indevidas, mas eram acusações que colavam justamente porque havia entre eles um desejo, não entre todos os metodistas, mas ao menos em Wesley e em muitos deles, um amor pela tradição cristã, digamos assim. Então, o pai do movimento evangélico é também um restaurador da tradição cristã. Então, isso é uma coisa bem importante.